Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silviane, mais conhecida como Sil Racis. Antes de mais nada, peço que vocês curtam esse vídeo, que vocês comentem, se inscrevam em nosso canal e compartilhem com seus amigos, com suas amigas. Então, como eu estava dizendo, sou Silviane, eu sou alquimista formada pelo Sistema Joel Aleixo. Eu trabalho com terapias holísticas, trabalho com terapia floral e também com radiestesia. Sou mãe de 2 adolescentes e sou aqui uma eterna buscadora do conhecimento e do saber. Eu trouxe esse programa aqui no Cron TV, que é o programa sobre alquimia feminina. Então nós estaremos sempre estudando aqui a alquimia, voltando mais para o feminino. A gente sabe que hoje em dia existe um grande movimento voltado para o sagrado feminino, voltado para as curas do feminino, porque realmente se faz muito necessário. Uma vez que passamos por muitas décadas, por séculos aí, sendo totalmente oprimido o feminino na humanidade. Então se faz sim necessário este resgate. E eu, como uma alquimista, como uma amante da alquimia, como uma estudiosa da alquimia, eu não poderia deixar de cuidar também desse feminino e de trazer também assuntos relacionados à cura do feminino. Então, o nosso canal aqui, o nosso programa aqui no Cron TV vai trazer o conhecimento da alquimia, mas sempre vamos trazer também um olhar para o feminino. Então, vamos falar agora das substâncias. A base do que eu estou passando para vocês aqui, a gente estuda na alquimia Paracelso, John Dee e Nicolas Flamel. Essa base aqui vem muito de Paracelsus, inclusive, tá? Paracelso era da Idade Média, ele era médico e alquimista. Inclusive, ele é estudado na medicina também, e da mesma forma que ele é estudado na alquimia. E aí, Paracelso fala o seguinte, que tudo é composto pelas 3 substâncias. Tudo é formado pelas 3 substâncias. Como a gente sabe, trazendo isso para a linguagem de hoje, isso tem a ver com o átomo, os elétrons, os nêutrons e os prótons, tá? E aí, como que a gente vai agora entender o elemento dentro dessa substância? Se tudo é formado pelo eixo das 3 substâncias, Paracelsus fala, por exemplo, dá um exemplo, que a madeira, ela tem as 3 substâncias. Aí você vai falar assim, mas como? A madeira é uma coisa só, não tem 3 substâncias ali. Tem, porque os elementos estão presentes nas substâncias. E os elementos também compõem essa substância. Então o mercúrio, ele é composto pela parte sutil, que a gente viu, que é a expansão, que é o pensamento, que é o sutil, que é a espiritualidade, que é a criação. Tudo isso está ligado ao Mercúrio. Então, o Mercúrio também ele também tem a influência ali, principalmente, do vento, do ar e da água, dos elementos ar e água. O elemento sal, que é a junção dos 4 elementos, e o sulfo, fogo e terra. Eu vou frisar isso sempre para vocês, porque quando vocês ficarem craques nisso, olhar e bater o olho, vocês vão diagnosticar muita coisa. Então, quando a gente pega uma madeira e a gente exerce um fogo ali sobre essa madeira, a madeira começa a queimar. Aquela ardência, aquele calor, é o sulfo, por isso que é vermelho, né? Então, aquele calor, aquele fogo, aquele calor, aquela ardência, aquilo que está queimando, é o fogo, é o sulfo. A fumaça que está saindo dessa queima, que está saindo dessa madeira, é o mercúrio. Então, ela está saindo aqui. E onde que está o sal? Ah, beleza. O fogo é o sulfo. O fogo, no caso, né, a ardência, o que queima, o que está ardendo naquele processo de queimar a madeira, aquela ardência que vem é o sulfo. Aquela fumaça que sai é o mercúrio e o sal. O sal é a cinza. O sal é exatamente a cinza que sobra da madeira. Então, se você queimar uma madeira, você vai ter sulfo, vai ter mercúrio e vai ter sal. Você vai ver as 3 substâncias que formaram e na união delas se tornou madeira. E aí eu trago uma reflexão para vocês, até escrevi aqui. Se nossa alma está encarnada em 3 substâncias, porque é isso que a alquimia diz, nós estamos encarnados em 3 substâncias,
Enquanto o espírito, que é Mercúrio, pensa, a matéria, né, que é o sulfo, que é as pernas aqui, ela faz. Então aqui, ó. Enquanto o espírito pensa, a matéria faz. Então, quando a gente pensa, a gente faz. E quando o espírito sofre, o que a matéria faz? Adoece. Então, o processo de adoecimento ou de realização está nesse eixo. Está nesse processo de pensar, sentir e fazer. Então, pensar está ligado a Mercúrio, sentir está ligado a Sal e sulfo está ligado a agir, a fazer, a atitude, a ação. Então, se você já tem esses 3 pilares aqui formados, você vai começar a associar. Então, pensar está ligado à parte superior, está ligado a elemento ar e água, está ligado aos chakras superiores, à espiritualidade, à parte sutil, à parte artística da criação, tudo isso está aqui em cima, no pensar. Está conectado a essa atitude do pensamento, a mente concreta, a mente racional, tudo está ali em cima no Mercúrio. O Sal, que é a integração, né, a estabilização e a integração, ele sente. Então, ele tem tanto os elementos superiores, tanto os elementos inferiores. E é nesse sentir que vai vir a verdade sendo manifesta. Então, muitas das coisas que você pensa, nem sempre é o que você sente. Você pode pensar muitas coisas, mas o que você sente é a verdade. E é essa verdade que manifesta. Sempre. Então, o sentir aqui do Sal é muito... Você precisa estar bem equilibrado para você sentir a voz do seu coração. Porque o sentir, o Sal tá ligado aqui, ó, ao nosso principal chakra, que é o cardíaco. Que é a integração da parte superior e a parte inferior, que faz a conexão, o caminho do meio. Então, aqui no Sal, a gente tem o Yin e o Yang, fazendo essa completude, nessa junção do feminino, do masculino, do Sol e da Lua, dos elementos superiores e inferiores. E aí vocês vão entender também que esses elementos também têm relação com a Lua e com o Sol. E o Fácil tá aqui na base. Então, tá aqui na terra e no fogo, nas raízes. Então, a gente pensa que o que a gente pensa, a gente faz. Não. A gente pensa. Mas na hora que você sente, aquilo que você sentiu que é a verdade, é o que você faz. Então, tudo que você sente, você pensou, mas aí você sentiu, então você faz. É esse movimento. Você pensou um monte de coisa, mas o que você sentiu? O que você sentiu é o que faz, porque ele faz essa integração. Então, é interessante entender isso. Mas, Silviane, o que isso tem a ver com as Yoni Eggs? O que isso tem a ver com a terapia das Yoni Eggs? Bom, se o átomo está presente em tudo, se o átomo, as 3 substâncias compõem tudo, então os ovos também é composto de mercúrio, de sal e de sulfo. Então, está presente neles. E usando esse parâmetro, a gente vai saber qual cristal que a gente vai usar, para qual elemento a gente precisa equilibrar, para qual substância a gente precisa equilibrar. Para a gente poder manifestar o que a gente quer manifestar, o nosso propósito, o nosso empoderamento, tudo isso. Se você tem isso aqui de base, se você entende isso, e mais à frente nós vamos estudar os chakras nessa árvore da vida, para você entender aonde que está a ação desse chakra, nesse processo todo, você vai ficar a expert em qualquer terapia que você fizer. Porque esse aqui é o princípio de tudo. Então é isso. Sobre as 3 substâncias, já deu para fixar bastante aí sobre os elementos, né, que elas são. Como elas se atuam, né? Elas atuam no pensamento, no sentido e no fazer,
na expansão, na estabilização e na contração. E elas também vão estar ligadas mais à frente, a gente vai ver com os hemoctores, que é o nosso processo de limpeza diário.